Você já passou em uma faculdade, em um curso técnico, ou pela escola mesmo. São degraus que você vai passando. Mas o LinkedIn é onde você se vende. Eu estava focado em ficar preenchendo vaga o dia inteiro. E não era essa a meta. Não era isso que eu precisava fazer. E eu precisei desconstruir isso. E quando eu fiz isso, vieram todos os resultados. E os diretores, eles lembraram de mim. Olha, tem uma vaga que apareceu aqui e eu lembrei de você. E aí, meu Olá, amigo? Michel. Tudo bem? Bom demais. Saudade de você. Saudade também. A gente já não se fala faz uns 3 meses. Que abandono é Não, esse? mais tempo do que deveria, né? Pelo amor de Deus. Mais tempo do que deveria. Temos que fazer novos negócios juntos. O que é Com, isso? com certeza, O com cara certeza. me treina e depois a gente se separa, assim? Não, não, não. Vou Impossível. resolver isso. Vou resolver isso, tá? Tá bom. Trouxe até umas gaivotinhas aqui, ó, Eu tô vendo, de você tá todo chique Brasília. aí. É, tá vendo? Você tá onde, Ali? Tô em São Paulo, por Boa, enquanto. boa. Vamos lá. Se apresenta aí pra galera. Conta brevemente aí um pouquinho da tua história. Antes de me conhecer. Beleza. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa noite. Tô aqui falando nessa loucura, nesse convite doido. Muito obrigado, Michel. A gente se conhece há uns 4 ou 5 meses. E antes disso, eu era um pouco diferente, né? Era mais um Alexandre e um arquiteto e um engenheiro tentando se encontrar um pouco nesse mercado de trabalho que não para de mudar. Acho que, né, quem está aqui ouvindo a gente agora, ou quem vai ouvir depois a gente também, eu acho que já passou em algum momento da vida que não sabia bem o que fazer, né? Isso independe da idade, tá, gente? Pode ter, sei lá, 18 anos, 20, 30, 40, 50, não importa. Se tu não passou por essa fase na sua vida, eu não quero te informar isso, mas você vai passar. Ou empregado, ou desempregado, ou sei lá o que você seja nesse mercado, você vai passar nesse ponto da sua jornada, da sua vida. Eu tenho faculdade, ou eu tenho curso, e eu falo inglês, ou espanhol, ou qualquer idioma que você quiser, mas aí você vai enfrentando essa dor de o que eu faço com isso, né? E o mundo vai se transformando em paralelo, né? Quem é millennial, não sei se todos estão acostumados com esses jargões, mas eu sou millennial do comecinho, é uma geração que o papai e a mamãe, como os meus, já ensinaram a gente desde novinho, né? Você vai fazer uma faculdade, você vai conseguir um trabalho, você vai ser um chefe, era do tempo do chefe ainda, e você vai crescer. E o símbolo de crescer era crescer com dinheiro, com salário, né? Só que a gente não sabe se vender. E principalmente quem é um pouquinho do meu perfil. É um pouco mais tímido, que estuda, é aquele famoso nerd que tira nota boa na escola, passa numa faculdade. E eu fiz a USP, então eu vou confessar que não foi fácil passar. E eu fiquei mais ou menos 10 anos estudando em arquitetura, em engenharia, e um mestrado que eu emendei um pouco nessa vontade de me transformar, de ser alguém, um gestor. Só que, de repente, eu me vi com tudo isso de bagagem e esse tal nome da USP atrás, mas eu não conseguia um pouco daquilo que eu queria, um pouco do muito que eu queria, que era ser um bom gestor em uma empresa que eu acreditasse. Boa. Mas eu não sabia como me vender. E esse era o grande problema antes do Michel, antes do SPE, que a gente já vê, né, tem uma águiazinha. Eu não tinha águia aqui. Tem uns passarinhos dos Carnemar, como eu brinco, né, na igrejinha, mas vale um pouco. Eles não estão
se suicidando, não, tá, gente? Antes que tenha aí, né, uma fama, não é isso, tá? É que para a gente subir, a gente tem que mergulhar um pouco no nosso íntimo, um pouco no que a gente quer, e aí subir, e aí voar que nem águia. E é isso que eu aprendi um pouco com o Michel. Eu me sentia bem perdido, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso para nenhum profissional. Porque se tem um profissional que acha que é vergonha dizer isso, ou que não tem coragem, para mim, ele está falhando já agora. A gente tem que saber entender o que é limite para nós, até onde a gente vai sozinho, e depois a gente precisa de um apoio, de uma ajuda e orientação. Eu não sou loirinho, nem de olho azul, que nem o nosso querido aqui Queiroz, né? O cara chega numa entrevista, vamos combinar? Assim, é uma situação que eu acho que não é confortável para ninguém, né? Essa tal da entrevista. E hoje em dia, é a entrevista em espanhol, em inglês, em qualquer idioma, que é um calcanhar de Aquiles. Mas a gente precisa se gostar, a gente precisa também ver que nós podemos, e eu não tenho nenhuma dúvida disso, e foi o primeiro passo que eu comecei com o Queiroz aqui, tá? Nós fizemos um trabalho que foi super importante, desde do aceitar fazer o curso, né? Que tem aquele momento do clique. Eu brinco muito disso. É a hora que você clica. Boa. Nesse momento que você clica, e comigo foi um pouco curioso, porque ele passava na minha timeline desde novembro de 23, né? Ele passava, o seu próximo emprego. Eu falava assim, mas que cara de pau, né? Quem que é esse cara vendendo esse negócio de seu próximo emprego? Águia? Eu falei, meu, não vou cair nessa, né? Não, desculpa, tem um chão de estrada aí, não vou cair nessa. E isso foram passando os meses, né? E aí, em fevereiro, né, eu não sei o que deu em mim, mas acho que eu repensei um pouco tudo e eu vi que eu sozinho não ia conseguir. Eu não ia conseguir chegar onde eu queria, né? E o Michel tem esse jeitinho dele, que não sei como traduzir bem, mas que ele convida a gente para alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é, mas ao mesmo tempo vai dar certo, né? E eu comprei essa ideia, eu apertei lá no botão, né? Eu quero, eu vou, né? E vou dizer que foi uma caminhada, foi uma jornada, né? E aí a gente vai vendo que tem uns pontos que são muito chaves. A gente tem ali, não sei, para mim, por exemplo, né, foram marcos. Quais eles, né, Michel? Você vai trazendo a gente para uma realidade que já assusta. É o mundo digital. Assim, a gente... É diferente, é diferente. É muito pra galera que diferente, acha né? que conhece, não conhece. Porque assim, ok, gente, temos várias redes sociais e a gente acessa e a gente tem já, ok? Mas o LinkedIn, ele é o Marte, como eu brinco. Ele é outro planeta, né? E você precisa entender isso em primeiro lugar. E não se ofender com isso. Mas agora eu vou ter que virar um Faria Limer? Não. Você tem que ser você. Mas antes de você tentar, né, vender isso para alguém, você precisa compreender o que é essa ferramenta, né? E a jornada do SPE vai te preparar para esse momento, que é a cereja do bolo para mim, para você ver assim, como eu vou me vender. Mas para me vender, eu preciso saber quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou chegar. Isso se chama planejamento, que o brasileiro treme na base. Quando você fala de planejamento, não tem planejamento urbano, não tem planejamento político, mas essa live não é disso. Mas isso faz parte da nossa vida. E a gente tem que aprender que o tempo que a gente investe para a gente é o que vai gerar essa riqueza. Não tem problema ficar no TikTok, no Instagram, em outro site qualquer. Gente, não tem problema. Mas tem uma parte do seu dia que é profissional. É o plantio
da sua profissão. Você já passou em uma faculdade, em um curso técnico, ou pela escola mesmo. São degraus que você vai passando. Mas o LinkedIn é onde você se vende. Você pode se vender do jeito que você quiser. Tem os macetes do Michel? Óbvio que tem. E aí você tem que ser um pouco humilde de ouvir os macetes dele. De entender o que ele está te chamando. Não é ser igual ao Michel. Eu não vejo assim. É ser você e entender as dicas que ele traz. É a foto. Esse momento, para mim, foi o mais, assim... né? Quem não chegou ainda nessa parte do curso ou quer chegar, vocês vão lembrar de mim nesse momento da foto. Você para e você fala, você está de sacanagem. Você está trazendo para mim que a minha foto tem uma nota? Gente, qual o susto de vocês, né? Depois eu fiquei pensando, qual que é o susto, gente? Você não... Todo mundo te olha. Todo mundo tá te vendo de alguma maneira. Isso vende mais, isso vende menos. E eu até troquei meu óculos, gente. Vocês têm ideia de que é tão profundo isso que eu falei, eu tô usando um óculos que passa aquilo que eu quero passar? E eu lembro do Michel brincando comigo assim, cara, espera aí, você já tá querendo colocar gravata, uns negócios, espera aí, o que você quer primeiro? Vamos estudar o seu perfil. E aí foi um outro passo que você precisa, né, sentir. Eu senti que chegou num dado momento que eu precisava de um apoio mais próximo. Esse apoio mais próximo que o curso também te oferece. E aí você tem que se estruturar. É um investimento também. Mas se você não investe em si, você vai investir, né, em quê? Eu investi em mim. Eu já quis ir para as cabeças. Eu falei, não, quero o Michel. Mas eu também só cheguei nisso, né? E, gente, isso não é marketing, não estou ganhando nada para isso. Mas eu cheguei e eu fui muito bem recebido pelo time do Michel. Eu fui ouvido. E quando a gente está nesse momento de busca de carreira, claro, cada um aqui, está ouvindo, está em um momento da sua carreira, tá? Tem gente que está sem nada e precisa encontrar algo, um trabalho. Tem outros que estão em algum trabalho, mas não estou gostando, não estou afim, não estou crescendo, não tô vejo isso. Como é que eu faço para mudar, né? Então, assim, cada um tem um jeito, um perfil e uma fase da sua vida, né? Mas independentemente dessa fase de vida, é bacana trocar essa ideia, né? E o Michel fez isso comigo e eu sou muito grato, Michel, e tu sabe disso, e eternamente grato. Um que tu me ouviu falar, tá até me ouvindo agora porque eu não paro de falar, então você corta quando você, né, precisar. É um prazer, Mas, meu amigo. Continue falando. imagina. Mas a gente fez uma parceria e eu chorei de desconto, gente. Vocês podem chorar também, tá? Quando eu fui contratar o Michel, né? Nem tinha mais vaga quase. Ele é tão disputado que o pessoal ficou, nossa, mas não sei se vai ter vaga, né, com o Michel. E eu falei, não, eu só faço com o Michel. Não quero saber. Não estou falando mal dos outros que estão lá. Eu tenho certeza que são ótimos. Mas eu não sei, gente. Desde o começo eu falei, eu preciso chegar lá. E eu preciso falar com ele. E a gente fez os 2 encontros, né? E eu pensava que era pouco no começo. Eu fui contratar, falei, pô, mas 2 encontros, né? É meio rápido e é um investimento alto. Cara, foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida. Por quê? Que o Michel, ele te ouve. E eu já falei aqui para vocês, é coisa do time dele. Todo mundo te ouve em primeiro lugar. Então esse é o primeiro passo. Depois, você tem que ser bem humilde e falar, deixa eu ouvir os ajustes dele. E ele foi passo a passo lá comigo, item a item do LinkedIn, e é uma surpresa a cada degrau que você anda. Sim. Eu tinha vergonha de me vender. Eu achava que isso era Normal. um horror, né, Michel? Você lembra? É quase um pecado no Brasil a gente falar sobre as nossas virtudes, porque o brasileiro tem a síndrome do vira-lata. A gente tem prazer de falar que a gente tem dificuldade com as coisas, que nós não nascemos para, como se o sucesso fosse uma coisa que não pertencesse a nós,
como se a gente não fosse dono do próprio mérito de ter conseguido algo. É muito mais bonito no Brasil, é muito mais aceitado a gente falar que a gente está passando por uma dificuldade do que quando a gente teve uma conquista. Quando a gente fala sobre uma conquista, parece que a gente é arrogante, né? Então, é cultural, é diferente. E a gente precisa pivotar isso, né? A sentido de falar, chega, né? Eu não quero mais isso. E isso, gente, está muito ligado. Vou dar aqui um baita exemplo, né? Que serve para mim. Nós brasileiros, a gente tem uma insistência de que qualquer idioma que a gente fale, a gente tem que falar igual a quem é perfeito. O inglês, se você mora no Texas, você fala oh. Se você mora em Nova York, você... enfim. Cara, você já falou com outra pessoa de outra nação Tem em inglês? nada a ver. Você vai falar com um indiano, Hello, Mr. Michel, I'd like to help you with your business. How is your feeling today? Aí você fala com um americano, é diferente. Você fala com um japonês, é outra coisa. Ninguém fala exatamente igual o americano, nem o próprio americano, dependendo do estado. Exato. Mas a gente acha que não, somos inferiores, porque a gente não fala igual a eles. E é isso que tu né, conseguiu trazer com muita força isso. Né? E lógico, né? Assim, eu venho de um background mais técnico, né? E tu, Michel, tem esse valor que é tu trazer o marketing, mesmo sendo um engenheiro, mas trazendo toda essa, né? É o seu jeito, né? E eu repito, não é ser igual ao Michel, mas é a gente usar o que ele traz para a gente e adaptar para nós mesmos e a gente seguir essa linha da águia. Que é o quê? Você tem que olhar de cima e ser estratégico. Não adianta sair chutando para todos os lados. E geralmente, em um momento de ansiedade, que é esse momento do emprego, porque isso também é síndrome nossa, né? Imagina eu ficar desempregado, né? Imagina ficar um mês focado em procurar aquilo que eu quero. Não vai ter vaga. Gente, se vocês entrarem no LinkedIn, é uma das primeiras lições da gente, né? Nem todas as vagas que estão lá, elas estão abertas. Mas pode ser que alguma esteja. Pode ser que alguma esteja. Já aconteceu comigo, tá, gente? De me inscrever. E a gente vai vendo que, assim, tem muita vaga. Então, assim, será que a gente não pode dedicar um tempo do nosso dia, da nossa jornada, para cuidar da nossa carreira? Né? Tem muita vaga. Construir. Tem muita vaga, gente. E construir com calma. Claro, tem um ou outro. Aí assim, né, sou eu falando. Vai ter vagas e profissões que o mercado, naquele momento, está valorizando mais. E os salários vão ser mais competitivos. Vão ter outras profissões que a gente não consegue competir. Não existe regra. Normal, não existe regra, exatamente. Mas eu posso afirmar que quando você segue todos os passos, eu sou prova viva. Foram 33 dias. Do momento em que eu fiz o curso, para chegar o e-mail dizendo, ok, você está contratado. E aí foi muito legal que a gente conseguiu trabalhar também o momento da entrevista. Isso foi muito importante. Porque não adianta também tu fazer todas as configurações do LinkedIn, que são importantíssimas, sem você se atentar a esse grande momento da entrevista. E para muitos é o suor da cauda, né? Você sai assim, ensanguentado, parece que você vai apanhar. E uma das coisas mais difíceis, gente, da minha vida também, foi eu treinar com o Michel. Eu falei, barbaridade, tu tá falando que eu vou ter que parar agora e eu tô te pagando para me sentir humilhado, suado, que eu vou ter que... Não, porque ele dá esse susto na gente. Mas é fantástico, porque isso quebra qualquer medo que você tenha, qualquer coisa que você vai achar absurda, o Michel resolve nessa hora. Porque assim,
tem pior coisa é você ser pego desprevenido, despreparado e você ter que desempenhar algo muito bem. E isso vai ser, gente, normal na sua carreira. E quanto mais alto, mais CAS no seu salário, mais zerinhos, mais isso acontece. É normal. E é legal ter essa vivência, né, Michel, de que você dá um choque de, né, assim, realidade, mas se acolhe também. Tem muita gente que fala com o meu time, tá, mas Michel, mas fulano, eu sou sênior, eu sou gerente, eu sou diretor de multinacional. Não tem como fazer sua parte do LinkedIn, porque na entrevista eu não imagino como que o Michel vai conseguir me ajudar. A gente não faz isso, porque é unânime. Todos eles, eu falo pra galera, você quer ser treinado para a entrevista mais difícil da sua vida, eu vou te treinar, meu amigo. A gente bate, mas não é o bater aleatório para você se sentir mal. Não. É literalmente para te mostrar onde o máximo que vão chegar com você e te preparar para o pior caso possível. Quando estão preparando uma pessoa, não adianta, a gente na engenharia, a gente tem a teoria da falha, a gente precisa prever o momento da falha de determinada coisa e se preparar para isso. Não adianta eu prever numa condição ótima. Então a gente bate, só que com o objetivo de ser aprovado, né? Eu acho interessante você falar isso, Lê, porque você é um cara, assim, por mais que a galera não acredite, você é um cara tímido. Você me falou isso várias vezes. Você falando aqui super bem, o pessoal deve estar falando, pô, não é não, ele falou isso comigo várias vezes, então até eu acreditar. E a gente treinou a apresentação, a gente treinou as perguntas, a gente treinou tudo. E fico feliz, cara, que você vê dessa forma hoje. Porque até hoje eu não tive nenhum caso que a pessoa se sentiu mal, sabe? Nossa, Michel, que preparação do capeta é essa? Fala, não, cara, fica com calma. Cada pessoa a gente vai medindo ali, né? Mas a intenção é essa. A gente está forjando. O nome da minha empresa hoje é Forjando Águias. Se alguém não conhece o que é um processo de forjamento, lembrem daqueles filmes medievais que a galera fica forjando espadas, martelando na espada e batendo, e batendo, e batendo, e batendo, porque águias são forjadas assim. Não existe águia que nasce pronta. Não existe alguém que do nada descobriu a solução para tudo. Não é. Hoje eu estou ensinando porque eu já tomei muita porrada. Então eu evito que vocês tomem muitas porradas que eu tomei. Na prática é isso. E aí a gente sai do mimimi. Então, por exemplo, eu, né? Eu assim, cheguei pro Michel e falei, quero trabalhar em uma empresa grande, multinacional. Nunca tinha trabalhado. Né? Então, né? Tinha assim, numa, mas um pouco menor. Mas eu falei, não, eu quero uma grande. Né? Uma gigante. E ele falou tranquilamente para mim, ué, então vamos trabalhar nesse sentido. Vamos construir essa estratégia para o cargo que você quer. E eu lembro muito bem que eu cheguei falando, Michel, eu quero ser um diretor, um executivo. E ele falou, beleza, ótimo, mas vamos fazer aqui uma estratégia para a gente chegar lá, visando e vislumbrando quais as oportunidades e a situação do mercado. Isso é fundamental. Né? E ele até puxou o meu dele, né? Porque ele falou assim, você tem que postar coisas do assunto que você domina. Você tem que se apresentar como esse profissional e você não está fazendo isso. Por que você não está fazendo isso? E aí você para um momento e fala assim, eu não sei por que eu estou fazendo, por que eu não estou fazendo. Eu estou ali procurando vaga, curtindo coisa dos outros e não estou me comunicando. E eu gosto de me comunicar, mas eu não estou me comunicando. Por quê? Porque eu estava focado em ficar preenchendo vaga o dia inteiro. E não era essa a meta. Não era isso que eu precisava fazer. E eu precisei desconstruir isso. E quando eu fiz isso, vieram todos os resultados. E eu fiquei muito, muito feliz, Michel, porque assim, você me chamou
né? Pô, Ale, vamos lá fazer uma live. Isso faz uma semana, um pouco mais do que isso, né? E faz uns dias, e que os meus líderes não fiquem bravos, fiquem tranquilos quanto a isso, mas eu achei muito curioso que eu fui procurado por duas empresas que lá atrás eu tinha me inscrito, não deu certo, enfim, certas coisas. E os diretores, eles lembraram de mim. Olha, tem uma vaga que apareceu aqui e eu lembrei de você. E eu falei assim, poxa, obrigado, não quero agora, não é o momento para mim, eu tô bem onde eu tô, mas eu te agradeço por ter lembrado de mim. E se eu puder ajudar, eu vou indicar alguém. O cara, pô, nossa, puxa, valeu, obrigado. E isso vai criando laços com as pessoas. Isso vai, gente, é um outro mundo no LinkedIn. E posso dizer, antes do Michel, eu só tentava curtir as coisas e trazer gente. Hoje, assim, a gente aposta lá um assunto e um tema, tem um outro engajamento, né? E é muito legal sentir que eu consegui chegar aqui onde eu tô, e tem mais um tanto ainda, né? Não é que eu preciso chegar. Mas sem essa parceria, vou repetir, vou morrer repetindo isso. Obrigado. Não sei se eu chegaria, mas eu sei que eu chegaria muito mais lento e mais sofrido do que, né? E todos os dias eu falo, foi um dos melhores investimentos que eu já fiz na minha vida. E quem não fez ainda, clica lá, eu quero. O primeiro passo é o SPE. O Ale, quando você me procurou, você tava desempregado ainda, né? Eu estava em uma consultoria, mas não era aquilo que eu queria. Perfeito. Então você estava trabalhando numa empresa e Mas estava muito querendo mudar. pouco, exato. Perfeito. Você lembra? Eu lembro que na segunda mentoria que a gente foi fazer, você já falou para mim felizão com ele. Nossa, já recebi o contato de recrutador, que coisa boa, meu Deus, inacreditável, e sei lá o quê. Você lembra o que você estava fazendo na hora que você recebeu a notificação no LinkedIn de um recrutador, de uma mensagem? O que você estava fazendo? Eu estava construindo conteúdo. Eu tinha sempre ali momento, né, ali do dia, que eu parava para eu escrever algo de um assunto que eu gostava e que eu dominava, né? E eu estava fazendo isso e de repente pulou uma mensagem que faz né, um barulhinho, e quando eu vi que era um recrutador, eu falei, meu Deus, é sério isso? E eu tinha começado com, né, todas as técnicas e as ferramentas há uns 15 dias, né, ou algo assim. E eu lembro que tinha um feriado no meio, Michel, não sei se você lembra, mas tinha o carnaval no meio dessa historiada toda, né? Ou seja, eu sempre kamikaze, né? Eu vou no jeito mais difícil. Justo no carnaval, em fevereiro, que as coisas são lentas, aquela coisa que no Brasil, infelizmente, ainda é assim. E eu tava muito calmo. Eu falei, não, deixa para março ali, ou abril, que nada. Quando a gente Carnaval no Brasil, pô. Carnaval no Brasil, pô, exatamente. Bati no 1%, que eu também achava que era um pouco difícil, né, chegar. E se manter é mais difícil ainda. A gente assim percebe que tem que ter um trabalho e um esforço, e tu coloca isso sempre, né? Não pare, não deixe isso parar, né? E isso é total, assim, é super verdade. Não deixe nunca morrer o LinkedIn, de jeito nenhum. É importante demais. Eu costumo falar, desde que eu me entendo por gente, eu estudo. Desde sempre, desde a escolinha. Saí da escolinha, fui para o ensino médio, saí do ensino médio, fui para a faculdade, a vida toda estudando. Deveria ser para
me tornar uma pessoa melhor, né? Na teoria do estudo, mas na verdade é para conseguir um bom emprego. Então, e as outras coisas vêm junto quando você se projeta como um bom profissional, quando você tenta se desenvolver, você se torna uma pessoa melhor também no caminho. E se chegasse na hora, eu sempre pensava nisso. Cara, agora que eu já fiz isso tudo, eu vou desistir da minha carreira? Eu passei literalmente os últimos 20 e tantos anos da minha vida estudando para me tornar um bom profissional. Todo o esforço dos meus pais, todas as noites em claro, todas as tudo que eu abri mão, né? Todas as abdicações da minha vida para esse momento. Chegou na hora de chutar pro gol. Eu vou ficar com preguiça porque eu não gosto do LinkedIn. Eu vou ficar, eu vou achar que eu vou pensar em desistir. Desistir para fazer o quê? Jogar os últimos 20 e tantos anos fora e fazer o quê agora? A gente passou a vida toda se preparando. É literalmente como se o Neymar passasse anos da vida para chegar na Copa do Mundo, ele não levar o crachá para entrar no estádio para jogar. Porque ele não gosta de crachá. Para, né, gente? Entendeu? Para. Então é uma questão de posicionamento. É uma questão de escolha que a gente já fez na vida. Se a gente não quisesse ser ninguém, a gente não fazia faculdade. A gente, profissionalmente, né? A gente não se dedicava na escola, a gente não queria nada com nada, tá tranquilo. É a opção da pessoa. Mas não, a gente quer fazer acontecer. Aqui a gente já filtra do começo, cara. Porque esse meu jeitão de falar assusta muita gente, Ale. Eu entendo isso, Capaz. Tá de boa. Tô te falando porque eu recebo o dia inteiro os haters aqui, é o que mais tem. Hater daquele mesmo que você não acredita. E eu falo, meu amigo, só mostra que eu tô fazendo um bom trabalho. Porque eu não quero agradar todo mundo. Eu quero agradar vocês, que estão 10 pessoas aqui agora, 8h20 da noite, numa segunda-feira, podiam estar fazendo 1 milhão de coisas e estão aqui ouvindo. É para vocês que eu faço aqui. Nem todo mundo é águia. Eu não tô mirando nos pontos, eu tô mirando nas águias. É para vocês que eu quero. Se eu quisesse morar com pombo, mirar em pombo, eu tava vendendo o jogo do Tigrinho. É isso aí, fantástico. Entendeu? Então... E a gente conversou sempre disso, né? Que tem um lado que, cara, é propósito. Você tem que comprar esse propósito e abraçar. E tamo junto mesmo, galera, sabe? E outra, tem um grupo que é Águia. E a gente não pode esquecer isso, né? Um tem que ajudar o outro. Isso também é legal ali, sabe? De você ver que tu não tá sozinho nisso, tem muita gente tentando, né? E eu troquei ideias com pessoas, né, do curso, e eu sempre paro ali um tempinho e eu respondo, e eu ajudo, compartilho, indico. Isso é importante também. Tem esse lado que também a gente não faz bem. O networking. Você tem que se juntar com as pessoas que estão com o seu propósito. Não fica com quem tá dando ré, não, indo para baixo. Fica com quem tá lá em cima, o tempo todo. E vai ter sempre alguém que quer te empurrar para baixo, tem um hater. Normal. É normal. Tem. Significa que você está fazendo um bom trabalho. Tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte. Você sabe por que as pessoas que são próximas da gente, muitas vezes elas não torcem pelo nosso sucesso? Você já parou para pensar nisso? Por que isso acontece, Silvio? Várias vezes. Isso é um dos maiores incômodos, né? Um amigo, exemplo próximo, e que tem um incômodo, né? Tem aquela inveja que não é nada de branca, nem colorida, nem nada. É inveja mesmo. Exatamente. Você dar certo é o atestado de incompetência dessa pessoa. A pessoa olha para você e fala o seguinte, cara, mas o Alexandre, ele teve as mesmas condições que eu, cara. Exato. O cara estudou na mesma faculdade que eu, ele é meu vizinho, ele é meu primo. Não mudou nada. Eu tive as mesmas condições que ele. Então você
dar certo é a prova cabal de que ele deveria ter feito alguma coisa que ele não fez. Ele deveria ter tomado uma decisão que ele não tomou. E é por isso que as pessoas se incomodam. Porque elas olham para dentro e pensam o seguinte: cara, eu devia estar fazendo alguma coisa. Eu deveria estar fazendo tal coisa. Eles não têm humildade de chegar para você e falar assim: cara, parabéns. Me fala o que você fez. É uma diferença entre a comparação e a modelagem, né? A comparação normalmente puxa a gente para baixo. A modelagem, o cara entende que as condições não são as mesmas e modela o que o Alexandre fez para eu fazer mais ou menos parecido. A comparação sempre puxa a gente para baixo. Não, é porque o cara teve tal oportunidade que eu não tive. É sempre muito... É sempre detratora, né, para o nosso inconsciente. Mas estou falando isso porque o meio que a gente vive modela muito os nossos resultados. A gente tem uma comunidade bem legal de aluno que está todo mundo se ajudando. Só no... O Lucas, que fez uma live comigo um dia desse, eu fui ver, cara. Tem mais de 40 comentários no post dele quando ele foi aprovado, parabenizando. Tu tem noção do que uma publicação de um cara da comunidade que fez exatamente o passo a passo que você fez, sofreu as mesmas coisas, me xingou porque ficou com raiva de mim durante o treinamento, porque eu só bato. Percorreu o mesmo caminho, o cara vira e fala: cara, consegui, olha só. Tá trabalhando remoto como diretor de uma empresa americana ganhando em dólar. E a comunidade se ajuda muito. Então, se cerquem, pessoal, de pessoas que querem as mesmas coisas que você. É muito fácil a gente ir para o lado cômodo e de ficar do lado do amiguinho que não quer nada, ou então se alimentar da tristeza de alguém, porque isso faz a gente parecer que a gente está num patamar melhor. É mais fácil a gente estar perto das pessoas que não têm sucesso, porque é como se a gente tivesse mais sucesso. E aí, a frase, para fechar isso aqui, é basicamente o seguinte: se você é o cara mais inteligente da mesa, meu amigo, você está na mesa errada. Muda de mesa para ontem. Se cerque de pessoas que querem, que estão em outro patamar de você. No patamar que você quer alcançar daqui a um tempo. Não tenha a arrogância de querer ficar sempre por cima das pessoas. Isso ajuda muito. Show de bola? Agora, Ale, voltando para você. Não, você já resumiu tudo. Não vou chorar de emoção. Não. Vamos chegar todos lá. E só para dizer, né, gente? Parem da síndrome do vira-lata, como disse o Michel. Não tenham vergonha de exatamente falar: eu vou dedicar um tempo no LinkedIn porque eu estou cuidando da minha carreira, dos meus sonhos. Ah, mas o meu chefe, mas o meu líder, mas o meu colega diz que eu estou aparecendo muito, que eu estou postando muito. Cara, eu sinto muito se as pessoas não estão fazendo. Vai cuidar da sua carreira, vai buscar seus sonhos. E perca o medo de ficar desempregado. Você não vai ficar desempregado. Tem um monte de vagas, tem estratégia para isso. E quando você toma isso para si, você toma as rédeas das coisas para você e você define o seu caminho, para onde você quer ir. Você não vai deixar mais nunca ninguém comandar o que você tem que fazer, como você tem que ser. E o Michel falou uma coisa muito bacana. Vira a mesa, cara. Você está num lugar onde tá mais do mesmo, cara, não se acomoda não. Porque Alexandre, mas eu tenho já uma certa idade, eu já tô ficando velho. Cara, sai do etarismo. Você já tá comprando o etarismo? Por que você tá fazendo isso? Não, sai dessa. Não tem isso. É negócio. É negócio. Tem alguém procurando um cara bom para fazer negócio. Independentemente de gerar resultado. Gerar resultado. E a gente não fala disso, né, Michel? Você me chamou isso muita atenção, né, junto comigo. Você fala assim: pô, Ale, você fez umas coisas mega legais, mas você não tá colocando isso. O cara que está lá procurando, ele não te enxerga. E ele não é obrigado a saber. E aí você dá um choque, ele fala: putz, é verdade, né? Como que o cara vai saber que eu dou resultado de milhões para a empresa se eu não coloco?
Ah, Michel, mas é meio brega, né? Por lá. É, porque eu conquisto. Cara, brega o caramba. Põe lá. Gerei receita a mais de 300%. Que o pessoal da engenharia e os matemáticos não me ouçam, que não existe os 300%, essa discussão dos porcento. Mas se a linguagem é essa, vamos pôr. Gerei 3 vezes mais resultados. Eu bati a meta. Eu ajudei meu time a chegar em tal lugar. Qual que é o medo de falar isso? Por que a gente tem isso? Rasga isso, joga isso fora, cara. Joga isso fora. Ah, mas eu não sou loirinho bonitinho que nem o Michel, que tá lá malhando agora e posta não sei o quê. Tem que Né? postar, senão não cresce. Tem que postar, senão não cresce. Cara, sai disso. Você é brasileiro, você é corajoso, você está aqui porque você quer vencer e você não tem que deixar ninguém dizer o contrário. Sai dessa, de uma vez por todas. E se precisar da gente, cara, contacta. Busca quem está lá. Ah, eu quero ser um gerente de projetos, um diretor executivo. Pô, quem da comunidade que já está nessa aí? Vai lá e manda um oi. Fala, oi, cara, eu tô começando aqui. E aí, cara, como é que você fez isso? Posso te adicionar? Você pode me ajudar? Não custa, mas a gente não faz isso. São poucos que fazem. São poucos que fazem, né, Michel? E é triste. Mas a gente tem que ajudar e dar chances e os incentivos para que essa galera venha e acorde. Dar o mergulho e subir. E nunca mais descer. Aí é um outro segredo Você também. está fazendo isso, meu amigo. Seu tempo aqui com a gente ajuda muita gente, porque eu falando é uma coisa. A galera olha para mim e fala, pô, Michel Lourinho, de olho claro, carinha de playboy, nunca passou uma dificuldade na vida. Eu falo, oh, meu Deus, quem dera que eu fosse herdeiro. Quem Vocês não dera. sabem, vocês não Não sabem. sabe de nada. Nós não contamos, né, Michel? Nós temos Eu tenho que contar esse segredo. mais. Não, essa fofoca vocês não vão saber hoje. Essa fica para uma outra live. Tem que Mas eu contar e o Michel mais. temos um ponto em comum na nossa história, que é muito bacana, porque só a gente sabe o quanto isso nos forjou. Essa palavra que ele trouxe hoje aqui, ela é muito importante. Porque, assim, forjar dá trabalho. E a gente sempre acha que o que tem menos trabalho, ele é forjado mais fácil. Gente, não sai dessa também. Sai dessa. Seja um americano, um europeu, um asiático, todo mundo sai do mesmo ponto. Todo mundo tem as mesmas oportunidades. Ah, não, ali não é bem assim. Gente, você tem que lutar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vai buscar apoio. Tem sempre alguém para te ajudar e para te ouvir. E a comunidade justamente vai ajudar nisso. Eu tenho certeza que alguém que está lá na comunidade e se alguém pedir ajuda, vai te ajudar. Eu não tenho dúvida disso. Porque a gente vem de um mindset. É isso que a gente cria também no curso com o Michel. Porque a gente se conecta com ele pelos vídeos. Ele está ali falando, né, no começo. E vocês já perceberam que a peteca não cai? Ele faz os vídeos curtos, ele vai deixando que você não canse. Porque é difícil mesmo. Tem hora que enche o saco. Esse é o termo, enche o saco. Entrar no LinkedIn e configurar ele inteiro dá trabalho. Dá muito trabalho. Não é assim, mas gente, mas faz parte do game. Você quer jogar ou você quer assistir? Eu decidi jogar. E tô jogando todo dia. Mas Voando. ter um CEO que curte o seu post, cara, é sensacional. Mas não é sensacional porque ele é um CEO e ele curtiu o seu post. Não é só por isso. Mas é porque você está conseguindo alcançar esse público. Você Está está sendo vendo, visto. está sendo visto pelo cara. Ele está falando, pô, gostei. Ele está engajando o seu LinkedIn. Ele está chancelando. Ele está te forjando também juntos. E isso que é o bacana do LinkedIn. Só que você tem que investir. Certo? Não existe almoço grátis, meu amigo. Ale, o que mudou na vida?
Tudo. Tudo por quê? Porque, que hoje eu não tenho vergonha de fazer o meu marketing. Marketing faz parte do meu dia a dia. Desde o time próximo, desde os meus pares e os diretores, enfim, o CEO, etc. E eu lembrei de ti numa, que eu fui falar com o CEO Brasil, e aí eu falei, o que eu vou falar, né? Mas aí eu falei, calma aí. Resultados, LinkedIn, li de novo meu LinkedIn, falei, vou falar para ele dos meus resultados. Se ele um dia vir essa live, ele vai falar assim, é verdade, ele falou só de resultado. E eu fui com essa venda, sem fazer muito estripulia não, gente, sem nada de afetação não. Fala de negócio, ser firme, mudar esse mindset. Então, isso também, eu me transformei, eu mudei. E aí, com isso, cara, aí mudou tudo, o salário e as oportunidades que vão surgindo, né? E é uma estrada que não tem volta, né? Você quer mais e mais, mas com esse mindset, quero mais com uma estratégia, quero mais do meu jeito. Eu quero trabalhar em uma empresa e a empresa precisa querer que eu também trabalhe lá. E aí é isso que você tem que montar, porque daí eu não gosto muito das entrevistas. Eu não tenho medo de falar isso. Eu acho que é um momento que a gente fica tenso mesmo, né? Assim, por mais que você não queira. Mas eu aprendi que também eu não sou menor do que o outro que tá ali. Ele tá precisando de mim. Ele tá buscando, ele tá de saco cheio buscando um Eles profissional estão também. implorando para você ser a Ele pessoa está certa. implorando. E aí quando você vira o jogo, aí você domina a situação. E quando a gente vira isso, cara, também não tem volta. Você nunca mais fica com aquele medinho de, não medinho nada. É outra Você vai cabeça, pra cima. é outra cabeça, é outra cabeça. Mas até chegar aí tem que ser forjado. Tem que ser forjado. Até chegar aí não tem jeito não. E tem que Show de bola, amigo. seguir os passos. E quem É, puder, Letícia Arede aqui, ó, minha amiga tá aqui, médica, sabe do que eu tô falando. E isso vale para todas as carreiras, tá, gente? Tem algumas carreiras que a gente às vezes acha que não são corporativas, ou que for. Gente, não. É mindset, é LinkedIn. Tanto que eu tenho próximo a mim aqui várias experiências de algumas áreas que, tipo, médico não pega, o dentista, gente. eu tenho Esse, aluno que é médico em plataforma de petróleo. Vocês acham que ele conseguiu emprego por onde? Mandando currículo? Não, meu amigo, é LinkedIn. O cara trabalha 15 dias de plantão, ganha 3 vezes mais do que um médico padrão e folga 15. Ah, sensacional. mas Michel, eu trabalho, pô, acho que o mais difícil que a galera sempre fala, não tem como. É advogado para trabalhar fora do Brasil. Eles falam, é impossível. Aí eu começo a mandar vídeo, olha, essa fulana, essa fulana, essa fulana. Nos Estados Unidos, no Canadá, não tem, não tem barreira mais hoje, galera. Não tem barreira. O LinkedIn é a rede profissional mais movimentada, a maior rede profissional do mundo. Não tem muito para onde fugir, entendeu? As contratações vão rolar por lá. Pelo menos eles vão. Qual que é a parada? Não sei se você sabe, né, Ale? Hoje estamos vivendo a época da humanidade mais difícil de se contratar. Eu tenho certeza Apesar disso. do nível de. Por quê? Porque a galera, eu recebo o recrutador direto falando comigo, Michel, pelo amor de Deus, tem alguém assim sensado? Porque eu não encontro ninguém e tal, porque a galera não preenche o LinkedIn direito. Então, eles estão querendo te contratar, mas tu está aparecendo no radar? A questão é essa. Show de bola, meu amigo. Fico muito feliz. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí pro Alexandre. Alexandre, quer deixar uma mensagem final aí pra galera? Tem muitas pessoas que estavam na mesma situação que você estava alguns meses atrás, para dar aquela fechada, por mais que você já tenha falado muito bem. Bom, muito obrigado, Michel, de novo. Tô, assim, juro
que quando chegou essa mensagem, fiquei super emocionado, porque também isso mostra que o nosso trabalho deu certo e foi junto mesmo, não tenho dúvida. E a mensagem, vou repetir mais uma vez, com alguns azulejos do Atos Vulcão, quase que aqui deu branco na minha cabeça. Para subir, tem que mergulhar. Não pode ter medo, não tenha medo. Não seja preguiçoso ou preguiçosa. Ame-se, aposte e ouça o Michel. Ouça o que está no entorno, estude lá o que está fazendo. Tem um método, tem uma lógica. É um engenheiro que criou e que mudou a vida toda dele por um propósito. Ele gosta do que ele faz. E eu só pude conectar mais com ele quando a gente ficou, foram lá 2 dias juntos, mas a gente conseguiu ter isso e eu senti nele. Ele gosta do que ele faz, gente, e não é fácil, não é simples. Tem um método que ele criou. E tem um bando de gente tentando dizer que não, que etc. Mas, cara, fecha o ouvidinho, foca, que vai dar certo. E contem comigo. Claro, tem uma regrinha lá básica, quem faz o curso sabe que não adianta sair adicionando as pessoas. Depois vocês vão aprender sobre isso. Mas a mensagem rola, tá? E o que eu puder fazer, para quem está com medo, dúvidas, pode me procurar lá, que se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mas o Michel, não tenho dúvida de que ele está sempre disponível. E vocês já imaginaram tanto de gente que manda mensagem para ele no LinkedIn e ele responde, tá, gente? Ele responde, isso que é fantástico. Então Michel, não desista tu nunca do que você faz, porque você muda vidas e você criou tudo isso aqui. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado demais, tá? Você ganhou o prêmio do meu aluno mais carismático e um dos alunos que eu mais, na época da mentoria, eu fiquei com uma certa pressão, porque eu lembro, a gente não tinha muita vaga. A gente não, agora, a próxima vaga que a gente tem é para daqui a, sei lá, nem sei. E eu falei, não, depois, quando a gente gosta mais da pessoa, a gente fica com mais pressão ainda, que a gente quer ainda mais que a pessoa prospere. Mas acaba dependendo da pessoa. Então eu tava assim, pô, será que esse cara vai executar o que eu tô falando? Será que esse cara vai confiar em mim? Será que ele vai falar o que eu... Será que ele vai fazer o que eu tô pedindo para ele fazer? Porque se ele fizer, vai dar bom. Mas se ele duvidar, aí eu vou ter que dar notícia ruim para ele. Eu não gosto de fazer essas coisas. Mas aí na próxima chamada você já falou para mim que deu tudo certo. Então, cara, só agradecimento aí pela sua confiança, tá? Obrigado de verdade. Guardo o vídeo que você me mandou com muito carinho aqui. Tá salvo em 300 lugares para eu nunca perder esse vídeo. Um vídeo que eu recebi com muito carinho aqui pela minha equipe. Muito obrigado mesmo, tá? Pelo seu tempo. Tamo junto. Eu vou continuar aí para tirar umas dúvidas das pessoas que mandaram aqui. Mas te agradecer infinitamente. Daqui a pouco a gente fala lá. Beleza? Beleza. Valeu, Michel. Tchau, tchau, gente. Valeu, meu amigo. Falou. Tchau.